não, que quis sair antes ou não, o fato é que ele chegou no meio da temporada, não conseguiu treinar, e aí foi o que eu falei na sexta-feira. Eu falei, bom, só que chegou um momento que a distância do título para o líder do Campeonato Brasileiro é tão grande que você tem que parar de reclamar e de chorar e de dizer que não tem tempo para treinar e tem que encontrar o tempo para treinar. Tá, aí no dia 9 de agosto, o Palmeiras vence o Barcelona aqui em São Paulo por 2-1. E é eliminado da Libertadores. Essa atenuante vai até onde? Como é que fica? Sádico, não, é um jogo. Não, é um jogo, é um jogo. Eu tô falando até em caso de vitória mesmo. E se não passa? Vitória e eliminação. Exato. E se não passa? Então, assim, essa atenuante vai até... Eu acho que a atenuante... Esse alívio vai até onde? Não, o alívio não... Acho que alívio não tem que existir. Acho que a cobrança... Repito, a cobrança para o clube vai continuar existindo e tem que existir. Não, tô falando do Cuca. E o futebol que o Palmeiras mostrou no final de semana, embora tenha vencido por 4-2, era futebol que poderia muito bem não ter vencido. Eu acho que o Cuca não tem jeito, quer dizer, cometeu-se erro, ou foram vários erros, talvez, né? Quer dizer, ou você errou ao contratar o Eduardo Batista, ou você errou ao demiti-lo, ou você talvez tenha errado na montagem do elenco ao contratar tantos jogadores e ter uma deficiência que o Palmeiras tem hoje, por exemplo, na lateral esquerda, que está muito clara. Só que eu acho que todos esses problemas, eles estão muito mais na gestão do futebol do que no trabalho do Cuca. Eu acho que o Cuca vai ter 8 dias para treinar, e tá certo, tem que parar de reclamar e achar os 8 dias para treinar e se mandar com os jogadores que ele considera serem os titulares ou aqueles que vão jogar os jogos mais importantes. Agora, também a gente não pode ser hipócrita com o que a gente sempre prega e diz aqui. Não adianta a gente dizer que, mas depois de 8 dias treinando ali em Atibaia, o time vai estar voando. Não vai estar voando. Não vai estar voando. Ele tem a obrigação de fazer melhorar, de fazer esse time jogar e resolver os jogos, nem que seja na base da individualidade, como o Flamengo, aliás, vem fazendo. Porque o Flamengo tem resolvido muito o jogo com a individualidade dos seus jogadores. Então, assim, você tem que encontrar opções. Eu não acho que esse time vai sair jogando do futebol fraco que está jogando hoje para uma maravilha, espetáculo e ser soberano nas suas partidas de uma hora para outra. Acho que isso não vão ser 8 dias de treinamento, mas os 8 dias de treinamento, 9, 10 que sejam, vão poder ajudar bastante nesse caminho. O Botafogo já alcançou o Palmeiras, né? 22 pontos ganhos, né? O Botafogo teve mudanças no elenco da temporada passada para cá. E o Botafogo começou a temporada antes de todo mundo, jogando partidas dificílimas contra campeões da Libertadores para avançar até a fase de grupos. E venceu fora de casa no primeiro jogo. Você está mais próximo em tese da classificação do que o Atlético, do que o Palmeiras, por exemplo. O Jair também não tem tempo para treinar. Agora, no Campeonato Carioca, o Botafogo fez o quê? Ele abriu mão, muitas vezes, para trabalhar em cima da Libertadores, preparar a sua equipe e deu de ombros para a Taça Guanabara, especialmente, né? Eu acho que essa questão de não ter tempo, ela é parte da explicação. O Luxemburgo também não tem tido muito tempo. O Sport certamente melhorou, né? Hoje até não fez um jogo ruim, embora tenha sido derrotado no Rio de Janeiro. O caso do Jair, que eu acabei de citar, vale também. O Cuca conhece boa parte do elenco. Eu acho que não justifica, não é assim, o time não está na ponta dos cascos. É, por exemplo, o que vimos na quarta passada contra o Corinthians. Um time bagunçado. Sim. Muito bagunçado. E depois das mexidas que ele fez, meu Deus, aquela coisa do Mina querendo arrancar como atacante desde o primeiro tempo, aquilo é loucura. Mesmo no fim de semana, né, Mauro? Sim, defensivamente, o time do fim de semana foi terrível. O time tem problemas que eu acho que dá para você corrigir mesmo com menos, sem o tempo ideal. Ou há de se fazer algo para corrigir. Não é o cenário perfeito? Claro que não. O ideal seria ter mais períodos livres e tudo mais. Não vou nem entrar na questão do o Cuca saiu, voltou, demitiram e tudo mais. Se tivesse tido continuidade no trabalho, participaria de todo o planejamento da temporada, contratações, escolhas, jogadores, dispensas. Não participou porque houve uma ruptura. Agora, quando ele volta, ele sabe o que o espera. E aceita um belíssimo contrato e o assina, sabendo que vai ser muito bem remunerado, palmas para ele que ele merece, né? Para tocar aquilo ali. Aí você olha o calendário e sabe que tem diferentes competições, cobrança muito forte. Qual é o elenco? Opa, então por que entrou? Não dá para aceitar. Assim, eu acho que o jogo de quarta-feira passada foi um horror. O que o Palmeiras apresentou foi um horror. E se o Corinthians estivesse com mais apetite, com mais fome, talvez aplicasse um placar histórico. O Corinthians ficou satisfeito com 2-0. Não forçou tanto.
Palmeiras foi quase um time inofensivo. Criou situações ali eventuais de uma forma assim aleatória. Bola na área, virada lá do William, tentando de qualquer maneira. Contra uma equipe organizada. Então o que a gente viu ali foi uma diferença muito grande. O contrário do que nós vimos no ano passado no jogo no campo do Corinthians, quando o Palmeiras venceu. Que era o Corinthians do Cristóvão muito mal e o Palmeiras mais estruturado. Acho até que a diferença dessa vez foi maior. Na minha visão, o banho que o Corinthians deu nessa vez no Palmeiras foi muito superior ao que nós vimos no ano passado em Itaquera. Foi absoluto o Corinthians. Absoluto. Então, isso chama atenção, independentemente de tempo a treinar e tal, resultado, a qualidade ou a falta do que vimos ali. Amontoado de jogadores contra um adversário super bem estruturado, organizado, que não correu riscos. Então isso sabe que eu acho o jogo contra a Vitória pior, mano. Isso entra na conta do técnico. Eu acho o jogo contra a Vitória... É incrível a gente dizer isso. Pela fragilidade do adversário. Fez 4 gols, fez 4 gols... Vários dias antes. Fez 4 gols... Um pênalti inacreditável. Inacreditável, né? Quer dizer, num momento que ele estava desesperado. Sim. Porque eu acho que assim, você não criar contra o Corinthians não tem sido uma novidade nesse Campeonato Brasileiro. Por mais que o Palmeiras tenha jogadores para individualmente romper a barreira, conseguir quebrar aquelas linhas do Corinthians de uma maneira ou outra. Agora, o que se viu contra o Vitória, eu acho mais preocupante e mais grave, do ponto de vista defensivo, sobretudo. É incrível como o Palmeiras não consegue mais se arrumar defensivamente. Como qualquer jogo, quer dizer, mesmo quando o Palmeiras começa bem as suas partidas, começa atacando, começa tomando a iniciativa, buscando o espaço... É assim, é um ataque do adversário e um gol. E foi assim contra o Vitória, foi assim contra o Corinthians, e contra o Corinthians é normal. Foi assim contra o Cruzeiro. Então, assim, tem sido uma constante e repito, aquilo que eu falei no começo do programa. Eu acho que defensivamente... É sempre mais simples você arrumar o time. Quer dizer, você tem que tentar começar por trás. E aí, claro que a opção do Cuca por uma marcação individual, por jogadores saindo para buscar o adversário, acaba complicando demais, né? Talvez esse trabalho defensivo. Quer dizer, você não tem... O Palmeiras não tem linhas, nunca tem linhas defensivas, assim. Você não vê 4 caras... Tá saindo toda hora. Isso, quer dizer, é um que sai, o outro que sai, fica e abre espaço para as infiltrações. Então, acho que sim. Esse tem sido o grande problema. E, para mim, justamente por isso, apesar dos 4-2 contra o Vitória, acho que é muito mais preocupante para o torcedor palmeirense o jogo do final de semana, até do que o jogo contra o Corinthians, que, no fim, bem ou mal, tem sido uma dificuldade que todo mundo tem enfrentado. Só para dar uma notícia que eu acabo de receber, o Ricardo Teixeira foi objeto de uma ordem internacional de captura por parte da Justiça Espanhola. Eu recebi essa informação aqui de um amigo. Estou vendo aqui já no site do Estadão o Jamil Chad dando a informação. A Justiça Espanhola teria emitido uma ordem internacional de busca e captura contra o ex-presidente da CBF. Informação revelada pelo site espanhol de notícias Crônica Global. Motivo: participação dele no esquema montado pelo Sandro Rosell para desviar milhões de dólares em jogos da seleção brasileira, em amistosos da seleção brasileira. Mesmo que essa ordem venha a ser cumprida e que, enfim, aqui no Brasil as autoridades prendam o Ricardo Teixeira, extraditado ele não será, porque o Brasil não extradita nacionais. Né? Mas, enfim, é mais uma para a biografia ou prontuário de Ricardo Teixeira. Para retomar o assunto Palmeiras e fazer a ligação com a Espanha, inclusive, o Palmeiras apresentou hoje o Daverson, estava no Alavés, aliás, fez um bom campeonato. Nós mostramos vários jogos do Daverson e bons jogos do Daverson na temporada passada. Além de ser uma belíssima motocicleta. No Alavés. Aliás, ele deu uma belíssima entrevista, né? Aliás, nós tínhamos conversado com ele por Skype no Futebol no Mundo um dia, ao vivo, e deu para perceber ali que ele era um cara diferente para conversar com a imprensa e tudo mais. E hoje foi muito bacana a entrevista, a primeira entrevista dele como jogador do Palmeiras para valer. Chegada do Daverson significa o afastamento maior ainda do Borja? Eu digo maior ainda porque imaginava se o Borja titular o tempo todo, fazendo gols e tal, e não tem sido assim. Eu repito o que eu falei sobre o Borja. Acho que, assim, até um determinado momento da temporada, acho que você tinha que insistir com ele o tempo todo, até que ele se acertasse, esperando que ele voltasse a jogar o futebol que jogava no Atlético Nacional. Isso não aconteceu. Chegou num momento da temporada que os jogos passam a ser cruciais.
sobretudo os jogos dos campeonatos de mata-mata. Então, assim, eu, se sou o Cuca, não escalo o Borja para jogo da Libertadores agora decisivo, não escalo o Borja para jogo decisivo da Copa do Brasil, e ele vai ter um campeonato brasileiro em que ele vai ter a oportunidade, com jogos importantes e valendo 3 pontos, de buscar o seu espaço e de fazer por merecer a escalação como titular nesse time. Não acho que o Daverson chegue para ser... Nossa, o Daverson não é um cara que chega para você falar, olha... Mudou de patamar. Chegou o camisa 9 do Palmeiras, né? Entre aspas, chegou o cara que vai tomar essa posição e não vai largar mais. Até porque o contexto que ele encontra no Palmeiras é um contexto muito diferente daquele que ele estava acostumado a jogar na Espanha. Sempre jogando ali em times pequenos, em times que jogavam justamente sem a posse de bola, com muito espaço para que ele arrancasse nos contra-ataques, aproveitando da velocidade que ele tem também. Agora, o contexto é totalmente diferente. A ideia que se tem do Palmeiras e do que o Palmeiras precisa fazer é uma ideia diferente. Mas, claro, assim, eu não me arrisco a fazer prognóstico sobre o que vai acontecer. Esse cara vai entrar e vai assumir a titularidade do time? Não sei. Vamos esperar para ver o que vai dar. Agora, acho sim que ele tem que ser testado e tem que ter oportunidades nesse momento, talvez mais do que o Borja até para os jogos decisivos, porque o Borja entrou em jogos decisivos, em jogos importantes e, por enquanto, não conseguiu entregar. Não significa desistir de um jogador que custou o que custou e que tem a capacidade que tem o Borja. Significa que as oportunidades que ele tem que ter para ganhar seu espaço vão ser em jogos menos importantes, menos decisivos. Agora, incrível como, digamos, desde a chegada do Matos, desde que o tem hoje, como o time tem queimado, não sei se é uma palavra certa, mas descartado. Centroavantes ou atacantes, né? Descartado, desde colocado de lado. Rafael Marques, Leandro Pereira, Barrios, Alexandros, são caras de patamares diferentes, mas enfim, todos eles ali atacantes. O Palmeiras não teve nenhuma unanimidade, né, nessa posição desde que passou a poder contar com uma oferta muito maior. É verdade. E acho que assim, o Borja é o caso... É até um caso parecido com o do Barrios. Porque a gente esquece que o Barrios, com o passar do tempo, tudo bem, ele se machucou, então foi sendo gradual, né, o afastamento do Barrios. No caso do Borja, eu, assim... Também não dá para... No dia que o time contrata, falar que baita contratação, coisa que eu falei, acho que a maioria das pessoas falaram que era uma contratação indiscutível, e depois que o cara não joga nada, porque não tem jogado absolutamente nada, dizer que foi um erro, que foi uma contratação equivocada. Acho que era uma contratação que tinha tudo para ser uma grande contratação. E até aqui não foi, e não sei se vai ter tempo aí de se recuperar nessa temporada para passar a ser. O futebol que ele está jogando realmente é um futebol muito, mas muito aquém do que o que a gente viu pelo Atlético Nacional. Eu insistiria também nele. No Borja. Eu acho que Contra o Barcelona você ocuparia. E até pelo que o time investiu. Por esse valor, concordo contigo, escândalo assino você embaixo. descartar um cara que custou o que ele custou. Tem que dar e ele, inclusive, está começando a perder a paciência, né? Ele estava muito irritado, devolvendo faltinhas bobas no jogo contra o Corinthians, não foi isso? Não foi isso? Ele entrou... Teve um desentendimento com o Cássio. Depois, né? Com o Cássio, depois com o Romero, e não sei o que, bobagem, né? Porque você vê que ele está querendo mostrar... Tem que falar, não, meu filho, você tem esse ano inteiro para mostrar que você é você, pô, né? Você não pode descartar um cara desse. Eu acho que o Palmeiras tem sido muito impaciente mesmo. E o que aconteceu ano passado era completamente um ponto fora da curva, que era o Gabriel Jesus. Sim. E o Palmeiras tinha o Gabriel Jesus. Quantos pontos não deu o Gabriel Jesus pro Palmeiras, quando o Palmeiras jogando mal e o Gabriel Jesus ia lá e beliscava um golzinho? Quantas vezes? Sim. O Palmeiras e Flamengo aqui. É isso. O Flamengo estava engolindo o Palmeiras, o Gabriel Jesus achou um gol, empatou um jogo. Então, achar que todo mundo vai ser o Gabriel Jesus também é um pouco demais. Eu acho que a grana que foi despejada para contratar o Borja, desistir assim do jogador, acho precisa ter muita coragem. Lista dos gols. Os gols mais bonitos marcados